Fala galera, estamos aqui no Acelera Delivery, segundo episódio desse novo projeto. Aqui eu e Igor Schmittel, o cara dos deliveries aqui de Goiânia, de Goiás, né? E hoje, Igor, estamos aqui com um cara nacional de Curitiba, mas dá suas boas-vindas aí para os nossos espectadores desse novo projeto Acelera Delivery Podcast. Estamos pegando jeito ainda. Estamos pegando jeito, tá encaminhando, segundo episódio aqui agora, né? E, cara, o intuito, igual a gente começou aí, é trazer nomes tanto do mercado goiano, né? As principais referências aí do delivery em Goiânia, Goiás. E também nomes nacionais que estiver passando pela capital aí, a gente vai convidar. E hoje aqui a gente está com um cara de Curitiba, que eu já acompanho há um tempo na rede social. Tem duas hamburguerias grandes lá. A gente vai falar um pouco da trajetória empreendedora aí. Um cara muito novo, mas que já tem um resultado aí fora da curva para a idade que tem, sabe? E aí a gente vai te apresentar agora o Will. Seja bem-vindo, Will. Mais de 150 mil seguidores lá no Instagram. Legal. O cara é um fenômeno, né? É, sucesso, mano. Seja bem-vindo a Goiânia, ao nosso podcast. Fica à vontade aí, Will. Cara, só agradecer a oportunidade que a gente está tendo aqui de passar conhecimento para frente, trocar essa ideia. É um prazer estar aqui em Goiânia. Fui muito bem recebido pela galera, pelo Igor. Agradecer aí todo mundo. É uma vinda aqui para Goiânia que não é tão comum. Eu nunca tinha vindo para cá, mas foi primeira vez em Goiânia? Foi. Primeira vez e com uma experiência legal. Foi muito bom. Fiquei 2 dias só, mas foi suficiente para conhecer algumas operações grandes aí. Tem uma galera boa aqui em Goiânia, hein? Tem uma galera legal fazendo um trabalho bom. O que ele ficou encantado, assim, que é Curitiba, cara. Quando eu estive lá, o que eu fiquei mais impressionado é que não existe vida noturna em Curitiba. Deu 11 horas da noite, cara, acabou. Você sai na rua, pode andar pelado lá na rua, lá que, sinceramente, eu saí lá de um restaurante japonês, que é o Taj lá, um restaurante muito famoso, que é meio que um japonês com balada, né? 1h30 da manhã eu fiquei abismado, cara. Você não vê um gato andando na rua, você não vê ninguém. E aí, Goiânia já é totalmente inverso, a vida noturna aqui, o cara sai pra barzinho 11 da noite lá, verdade. Tá encerrando. E aí ele ficou muito, assim, tanto de comércio que roda 24 horas. Essa cultura de vocês de rodar 24 horas é fora da curva, total. E pro lado bom, né? Isso lá em Curitiba, raramente você vai ver comércios abrindo 24 horas, principalmente no nosso ramo de gastronomia. O dele, por exemplo, é açaí. Você não vai ver açaí rodando 24 horas lá em Curitiba. Disruptivo, cara. Disruptivo. E isso é bom, cara. Isso é muito bom. Isso é uma vantagem que eu gostei bastante de Goiânia. E não foi uma, não foi 2, foram várias lojas que eu vi que rodam 24 horas aqui. E para algoritmo de aplicativo, iFood, 99, tudo que tiver de aplicativo, isso daí é perfeito, né? Cara, hoje... Não desconecta, né? O cara tá on o tempo todo. É aquele negócio, né? A operação da gente roda 24 horas, a gente já tem quase 2 anos que estão com as lojas minhas, todas hoje são 24 horas. A gente começou primeiro com a unidade do Pedro Ludovico, né? Depois foi expandindo para as lojas. Aqui pertinho do estúdio, tá inclusive. Próximo ao estúdio, a gente está a 800 metros daqui. E, cara, hoje é o segundo melhor turno de venda minha. O pico é o período da tarde, o começo do jantar, né? Que é a minha principal culinária é açaí. E madrugada, cara, pra você ter uma noção, hoje Goiânia, 7% da base que está aberto de dia, está aberto de meia-noite às 5. 7%? Só 7%. Então a concorrência reduz muito e o cara ele tá muito mais apto a gastar. Porque o cara só dorme com fome hoje se ele não tiver o dinheiro para comer. Verdade. Pode ter taxa de entrega, pode ser o que for. Você ver, tem açaí meu que custa R$25 que o cara paga 22 de taxa de entrega na madrugada, mas ele pede. Ele dorme com fome, não. Isso é real. Will, quantos anos, meu amigo, você tem? Hoje eu tô com 22. 22 anos, já é esse fenômeno. Comecei bem novinho. Conta um pouquinho da sua história, do tão jovem empreendedor, né? Aqui eu fiz parte muito tempo durante dos movimentos jovens empreendedores aqui de Goiânia, de Goiás, então acho que é muito importante você contar, né, para nossa audiência como é que foi essa trajetória sua empreendedora desde o começo. Conta um pouquinho pra gente. Perfeito. Eu tive uma trajetória empreendedora bem jovem mesmo. Eu praticamente saí do ensino médio e no próximo ano já fui empreender. Então não deu tempo nem de pensar muito e já me joguei direto para o empreendedorismo. É curioso porque, como eu era muito jovem e não tinha 18 anos ainda, eu tive que me emancipar. Esse foi um passo bem importante para mim, que eu falei para meus pais, eu vou abrir um CNPJ
A única forma de eu abrir um CNPJ no meu nome é eu me emancipando, para eu poder colocar nos aplicativos de delivery. E a vinda dessa ideia de empreender, ela já vinha sendo plantada há algum tempo na minha cabeça. Essa ideia de empreendedorismo veio, por exemplo, desde a época que o meu pai abriu uma loja para ele de roupas. E aí já fui olhando para ver como que funcionava o empreendedorismo e vendo, opa, esse caminho aqui é interessante, isso aqui é legal, eu gosto disso, não gosto disso. E eu nunca gostei muito, por exemplo, de números. Claro que dinheiro é legal e, né, a gente tem que saber lidar com o dinheiro, mas a parte de cálculos e tal, eu sempre não curti muito. Agora, a parte de marketing, comunicação e persuasão ali para venda, eu sempre gostei muito. Então, a parte de comunicação visual, redes sociais, eu já fui muito mais inteirado. Essa questão tecnológica que veio com as redes sociais, eu peguei toda essa onda, estudei muito sobre marketing digital. Isso no ensino médio ainda? Isso no ensino médio. No ensino médio, por exemplo, o boom que estava tendo era a galera fazendo dropshipping, fazendo várias coisas de marketing digital, afiliado, tráfego pago. E eu fui pesquisando, fui sondando, até que, por exemplo, eu peguei a loja do meu pai para usar de case. Então eu peguei ela, uma loja de roupas sociais, comecei a fazer um trabalho dentro do Instagram. E começou a ter um resultado legal. Eu curti o que eu estava fazendo ali. Eu me achei naquilo. Só que eu não tinha coragem de fazer uma faculdade daquilo. Por exemplo, uma faculdade de marketing. Além do preço ser alto, porque eu não passei em federal, não passei em Enem. Então eu tenho que pagar. Além do preço ser alto, eu não me via fazendo aquilo de forma tão assídua. Já diferente, quando o cara quer ser médico, por exemplo, o cara já vai, olha, eu tenho o sonho de ser médico, eu vou ser médico, eu vou ser engenheiro, eu vou ser advogado. Naquela época, eu só tinha vontade de mexer com marketing e tinha essa veia de um dia eu vou criar minha marca, um dia eu vou ter algo para mim. O meu nome um dia vai estar estampado em algum lugar, não sei aonde, não sei com o que, mas vai estar. Você já tinha essa vontade. Já. Aí, beleza, isso com 17 anos, com todos esses pensamentos. Veio em 2020, bem no comecinho do ano, veio a catástrofe mundial que foi simplesmente a pandemia. Aí, meu amigo, na pandemia o negócio mudou para alguns para pior, para alguns para melhor, para a maioria foi para pior, né? Porque afetou muitos cenários. Sim. E naquele momento do boom, do ápice da pandemia, quando estava todo mundo em casa, eu abri o YouTube e vi um vídeo de um rapaz chamado Vitor Batti. É um cara antigo na internet que falava sobre delivery, tinha restaurante. Ele falou assim no título do vídeo: abri um delivery em casa e faturei 30 mil no mês. Eu falei, caramba, interessante isso aqui. Entrei no vídeo, vi que era um delivery de hambúrguer no apartamento dele. Ele mostrou o processo que ele fez com tráfego pago, com aquisição de cliente, divulgação, processo de compra. Eu falei, opa, isso aqui é interessante. Ele tinha postado alguns meses antes de vir a pandemia. Quando veio a pandemia, que era o momento que eu estava vendo o vídeo, eu olhei aquilo e falei, cara, é perfeito o momento de pandemia agora, porque as pessoas estão mais em casa, conforme elas ficando mais em casa, vai ter muito mais demanda de delivery, e com isso os pedidos de delivery vão aumentar drasticamente. Isso é muito bom se eu quiser apostar nesse negócio agora. E eu comecei a viabilizar aquilo. Eu falei, será que dá para colocar aqui em casa um delivery de hambúrguer? Comecei a calcular, fazer as contas. Falei, cara, eu acho que dá. E aí pedi pro meu pai, falei, pai, eu posso usar a tua garagem para fazer hambúrguer? Que eu morava com eles na época. Aí, no fim, eles cederam, ficaram com certo medo, porque no começo todo mundo ficava com medo do que poderia acontecer na pandemia, vírus para todo lado e tal, sair de casa, a galera ficava com muito medo. Mas aí, depois de um mês, cederam, falando, não, vamos testar. Aí meu pai falou assim, abre a marca, abre ela, fica um mês e fala pra galera, se não der certo, fala que foi um teste. Fala que você estava validando um negócio ali e se não der certo, fala que foi um teste. Eu falei, não, pai, o negócio vai dar certo. Calma, não precisa nem se preocupar, não vou abrir nem para testar, não. Vou ficar pelo menos uns 5 meses aí com esse projeto, pai. Aí, fechou. Comecei a investigar como é que eu ia abrir esse delivery sem nunca ter cozinhado. Eu não até hoje, cara, se eu me perguntar agora como é que faz um arroz e um feijão, eu não vou saber falar para você. Realmente, o meu forte não é cozinhar. Só que fazer hambúrguer não é tão difícil assim como parece.
fazer hambúrguer exige uma técnica? Sim, exige. Exige alguns conceitos legais que eu fui aprendendo ao longo do caminho. Mas basicamente ali, o hambúrguer artesanal é você comprar um blend de carne, uma mistura de carne, e aí colocar nessa mistura de carne ingredientes como pão, queijo, tomate, bacon. São coisas básicas que a gente consegue fazer. E aí fui estudando. O que eu fiz? Pra galera que não tem dinheiro e que fica sempre perguntando, pô, você tem um curso? Nossa, não tem dinheiro para investir no seu curso? Como é que começa? Eu comecei naquela época sem também dinheiro para investir em conhecimento pago. Porém, o conhecimento gratuito já é o necessário para você começar. Qual conhecimento gratuito é esse? Não é você pegar um livro na biblioteca e ler um livro. Não é isso que eu estou falando. Hoje em dia você pega a internet, pega o YouTube ali e pesquisa como faz uma receita de cheddar cremoso. Como fazer um bacon de qualidade. Como fazer um blend de hambúrguer. Aí vai ter um monte de açougueiro lá no YouTube te explicando. E foi assim que eu fui aprendendo. E aí, nesses vídeos, de repente, eles deixavam o link na descrição de algum grupo, alguma comunidade gratuita. Um grupo de Facebook. Aí do grupo de Facebook tinha um grupo de WhatsApp. E aí que comecei a entrar de cabeça naquilo. E dia 1º de maio de 2020, eu inauguro a minha operação via delivery. E no dia 1º de maio, curiosamente, é o Dia do Trabalhador. Já abri direto no feriado. E foi um sucesso na primeira semana. Vendemos 60 hambúrgueres, 60 lanches no primeiro dia. No segundo vendeu tipo 50. E no terceiro vendeu 45. Deu uma decaída, mas continuou. Para a primeira semana, para o moleque que não sabe nem cozinhar, fez um marketing boca a boca ali, um perfilzinho no Instagram com 100 seguidores. E foi, cara. Aí eu comecei a ver um cenário caótico, porque era legal que a galera tava pedindo via delivery, mas não era tão fácil assim de vender. A concorrência aumentou muito rápido, a concorrência de delivery. Então, ou você se adaptava, captava novos clientes, ou você ia ficando massacrado. E aconteceu isso comigo. Eu realmente tive uma dificuldade gigantesca em conseguir cliente depois do primeiro mês. Porque aí os amigos que pediam já na primeira semana já paravam de pedir. A galera que pediu muito nos primeiros dias já não pedia mais. Então a demanda foi caindo. E aí foi surgindo as famosas adversidades do empreendedor, que é do nada você tá ali um dia para operar o seu delivery, para abrir ali a sua hamburgueria, para ter a tua noite de vendas, e de repente nesse dia não sai nada de venda. Não sai nada, fica só você e o motoboy se olhando. Aí você fala, caramba, cara, o que eu tô fazendo de errado? O que eu tô fazendo da minha vida? O que eu tô fazendo? Eu acredito que a maioria dos donos de delivery que começaram com bem pouca demanda, tiveram esse problema muito forte dentro da operação deles, que é a baixa de vendas. Todo dono de restaurante, 99% aí, deve ter sofrido algum momento que você fala, meu Deus, o que eu faço agora para poder vender? O que eu vou fazer? Eu não posso largar tão fácil assim. Não vou desistir assim, né? Tem gente que já tentou muita coisa. Eu já tentei tráfego pago, já tentei isso, já tentei aquilo, não funcionou. Beleza. Mas ainda tem gente que mal testou as estratégias. Os alunos que vêm para mim hoje de mentoria e curso, a maioria deles que faturam até 50 mil por mês, eles nunca nem fizeram tráfego pago. Nunca nem colocaram uma loja decente no iFood. Um estudo mesmo de iFood diferente do que a galera faz. Uma foto boa, uma foto que converte. A maioria ainda não testou essas coisas. Então eu vejo que na minha época isso também ocorreu comigo. Sim. Eu não tinha nunca feito tráfego pago. Minhas vendas eram só em grupos que eu soltava assim, soltava o link do meu cardápio nos grupos, foto, e grupo de Facebook, grupo de WhatsApp da cidade, do bairro. Então isso é uma estratégia legal para vocês usarem também. Coloca um grupinho ali de WhatsApp do teu bairro ou do teu grupo e faz a oferta lá. Fala, galera, estão servindo aqui hambúrgueres artesanais de qualidade para você pedir. Tem taxa grátis se quiser pedir. Enfim, faz a tua proposta lá que a galera compra bastante. Uma dica bacana também é onde o cara tem delivery também, que tem muito condomínio, né? Prédio. Todo prédio também tem grupo de WhatsApp. Nossa, isso cara, é perfeito. Vai nos porteiros, conversa, manda um lanche para esse porteiro, que pega o contato dele, que o porteiro certeza que tá no grupo. E se ele não poder colocar você nesse grupo, ele manda lá essa propaganda. É só você mandar manda um mimo pro cara, já era. Mimo pro cara. Ele não precisa micro-influenciador, né? É um micro-influenciador, cara. E é um custo de aquisição muito barato, cara. Muito barato. E dá muito certo, principalmente onde se tem. O cara tem um delivery que tem muita concentração de prédio. Perfeito. Mas vamos lá, Will. Então você começou. Me explica um pouco mais dessa vontade, assim, que você, né, do ensino médio, né? Vamos colocar assim. Quem está no ensino médio hoje,
né? A pessoa não se vê seguindo uma carreira, igual você falou, de faculdade e tudo mais. Foi mais ou menos esse cenário que te fez despertar para o empreendedorismo? Foi isso? Cara, ou foi você fazer o seu próprio dinheiro? Porque assim, não é tão comum a gente ver uma pessoa no ensino médio e falar assim, não, eu vou empreender, eu vou começar um negócio, vou me emancipar para começar um negócio. Qual que foi a vontade? Assim, o que te levou realmente a ter essa vontade de abrir um negócio, de ter o seu negócio? Você viu alguma matéria no ensino médio? Aconteceu alguma coisa? Ou foi a influência do seu pai? Perfeito. Referente aos meus estudos, desde sempre, desde o fundamental, colégio público, já estudei em colégio público, colégio particular, independente de onde for, o que muda só são as pessoas. Mas a matéria ali que você aprende é a mesma coisa. O que a gente é ensinado geralmente? A gente não é ensinado a empreender, nunca. Não vai ter uma matéria lá falando, olha, filho, para empreender aqui na internet é assim assado, para empreender no físico é assim. Não tem nada. Então, eu sempre... no colégio, eu não posso falar que eu tive incentivo para empreender. Não tive zero incentivo ali. E agora, na minha família, já consegui um incentivo maior, porque meu pai vinha do empreendedorismo. Por mais que ele iniciou o empreendedorismo depois de mais velho, ele tinha ali já seus 20 anos de idade quando ele começou a empreender de fato. Mais velho não, né? Mas ele montou essa loja de roupa que ele já estava com pelo menos uns 26 anos de idade ali. Então já tinha tido eu, já estava próximo de ter o meu irmão também. E ali naquele momento, quando o meu pai começou a guinar no empreendedorismo, eu falei, opa, o empreendedorismo não é ruim, é interessante. Mas você nunca teve vontade de ir para dentro da loja dele, trabalhar com ele? Tive. Eu trabalhei com ele um tempo, foi a época que eu também fazia as mídias sociais dele, porém, eu tinha uma veia de criar algo para mim. Eu tinha essa vontade. Se não desse certo, obviamente que eu tinha essa oportunidade de guinar no negócio dele também. É uma loja de bairro, bem tranquila, é uma loja só que ele tem ali, mas daquela loja ele tira o sustento para a vida dele. Foi o que mudou a realidade da nossa família. Então, é bem legal acompanhar também a trajetória dele. Eu vejo muito meu pai como inspiração, me inspirou muito ele fazendo isso. Eu acho que se não fosse os meus pais ter ido para esse caminho, eu teria demorado um tempinho para poder começar, porque eu talvez ficaria inseguro, falando, ixi, mas e se não der certo, e se não der certo? Só que ao mesmo tempo, além de ter tido essa influência, uma influência meio que tapada, né? Porque não era explícito. Meu pai não falava, meu pai nunca chegou para mim, meu pai e minha mãe falou, vai empreender, vai abrir teu negócio. Nunca falaram isso. O que eles falavam olha, faça uma faculdade. E aí faça, por exemplo, contabilidade para você ajudar aqui nas nossas empresas. Faça todo pai quer isso, né? Vai você faça um curso superior, né? Primeiro. Um ADMzinho ali. Alguma coisa nesse sentido. E eu falava, mas cara, e se eu for e trancar a faculdade no primeiro ano, cara? Que nada a ver, né? Não vou fazer isso. Além de, às vezes, gastar o dinheiro ali à toa, não faz sentido para mim ter essa entrada na faculdade tão cedo. E a minha ideia era, vou esperar um ano. Vou ficar um ano estudando para ver o que eu irei fazer. Eu sempre fui o cara de estudar. Sempre estou mexendo com alguma coisa. Por exemplo, nesse atual momento, eu estou estudando sobre inteligência artificial. Como encaixar a inteligência artificial na minha vida. Já naquela época eu ficava no YouTube vendo, foi aí que eu caí no vídeo sobre empreendedorismo. Daí casou o quê? Muita gente fala que as oportunidades você precisa estar preparado. E naquele momento casou o lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Então, eu tinha lá em casa um espaço sobrando para fazer o delivery, que era tipo perto da garagem ali, que dava para fazer. Eu estava num tempo certo, que era o tempo de pandemia. Talvez se não fosse a pandemia, eu não tinha tido essa ideia de abrir um delivery. Tava ocioso dentro de casa. Ia ser uma barreira se não fosse. E tava sem fazer nada. É o que você falou agora. Tava sem fazer nada em casa. Vou ficar fazendo o que durante a pandemia inteira? Não tô à fome com vontade de comer. Vou ficar enfurnado em casa? Não, pô. Vamos pra cima. Vamos fazer um negócio diferente. E aí eu botei meus pensamentos à prova. Vou criar minha marca. Eu fiz minha logo. Eu criei Instagram. Eu fui tirar foto. Não paguei fotógrafo. Fui fazendo tudo na raça. Isso tudo adquirindo conhecimento também do YouTube. Como tirar fotos, não sei o quê. Aí você foi aprendendo, foi vendo os gatilhos e foi fazendo. Sempre fui o cara que, por exemplo, não sabia fazer um exercício no colégio, no ensino médio ali, tem dificuldade com matemática. Vamos botar aqui videoaula para ver. E nos negócios é igual. Eu não sei fazer, por exemplo, vamos dizer, não sei fazer uma ficha técnica.
Vou lá e vou estudar certinho como faz a ficha técnica. Então a internet, ela foi assim, vamos dizer assim, que ela foi o meu segundo pai. Ela me ensinou muita coisa mesmo. Networking grupo, esses grupos que tem dono de restaurante, pô, tinha cara que faturava 50, 100 mil e eu não faturava nada. Então, para eu aprender a absorver o que esses caras faziam, para mim era ouro. Aquilo era ouro demais. Então, às vezes, em vez de você ficar aí enchendo o saco nas DM dos mentores, dessa galera aí que influencia na internet, encher o saco é modo de dizer, né? Mas em vez de você ficar falando, não, me dá uma dica, cara, entre em grupo. Tem tanto grupo gratuito. Eu mesmo tenho meus grupos gratuitos pra galera lá. Criei um grupo agora só com dono de restaurante que faz academia. Pronto, 200 donos de restaurante que faz academia. Botei lá, gratuito. Então, tipo, entra nesses grupos e começa a fazer um network, porque é aí que tem o ouro. Eu acho que essa chamada do empreendedorismo, ela veio justamente nesse momento da pandemia. Se não fosse, talvez, a pandemia, eu estaria bem atrasado. E o que a gente vê muito, né? Igual você estava falando aí agora, é que as pessoas querem algo pronto, né? Assim, me dá uma dica, tipo assim, resolve o meu problema aqui, olha a minha loja e vê o que eu tô errando, né? Tipo assim, porque hoje a gente vive num mundo, né, que as pessoas querem tudo rápido e pronto. Não é à toa que o delivery tá bombando tanto, né? Mas na nossa vida também, do empreendedorismo, dos negócios, as pessoas também querem isso, querem uma solução pronta, elas não estão a fim de estudar igual você estudou, né? De pegar um conteúdo, de assistir um vídeo, de ler alguma coisa. Não, ela quer já que alguém chega e resolve o problema dela e às vezes não quer nem pagar para isso, né? Ela só quer tudo de mão beijada na frente dela, né? Mas quantas pessoas param, estudam, vê, para resolver o problema? Se eu tenho um problema, se eu não sei isso, eu tenho que saber como é que faz isso. Né? Então, eu acho que isso falta muito para as pessoas. Tem um paralelo. De modo geral, né, hoje, demais. Eu gosto de trazer um paralelo quando fala desse assunto de estudo pro empreendedorismo. É ideal você ter na cabeça assim, um paralelo de que, por exemplo, eu tenho a minha esposa, sou casado já. Hoje faz 1 ano e meio que eu tô casado já. E, cara, minha esposa, ela faz um curso de psicologia numa faculdade. E, cara, eu fico pensando, a mensalidade no curso de psicologia na faculdade dela é R$ 1.500, R$ 2.000 por mês. No ano, isso daí, 24 mil. Vamos colocar aí, às vezes 30 mil de orçamento no ano com faculdade, até mais, depende. Então, a galera investe pesadíssimo e são 4, 5 anos estudando. E agora, o mortal, o empreendedor, ele acha que não tem que estudar e não tem que investir também em conhecimento. Em conhecimento e marketing, né? Porque a pessoa quer abrir uma loja no iFood, na 99, seja onde for, no Instagram, mas não faz uma foto profissional, um marketing profissional, tipo, você não quer gastar nada e quer ganhar dinheiro. Sim. Não é assim, né? Igual a questão também da escala da iLove também, ela casa muito com o que o Will falou aí, né? A gente tem 8 anos de mercado já e até um ano antes praticamente da pandemia, a gente era uma loja de bairro que fazia em média de 50 pedidos, tinha um delivery próprio, né? Com um motoqueiro próprio. Quando o iFood chegou, a gente migrou para a plataforma praticamente, né? Que era uma coisa que estava muito crescendo, era a fase de aquisição do cliente, então o iFood dava cupom a rodo época boa. Naquela época e custeado pelo iFood, bem diferente que é hoje, né? E aí a gente teve um sucesso muito grande no iFood, porque eu já tinha empreendido também, já até conversei com o Will sobre isso, com marketing digital. Eu já trabalhava com marketplaces, já com alguns produtos físicos mesmo, no Mercado Livre. Então eu tive uma facilidade muito grande quando a gente entrou no iFood. E aí, quando chegou a pandemia, a gente saiu de 50 para 250 numa semana, que é o primeiro lockdown ali em março, né, de 2020. Todo mundo não podia sair de casa, só as atividades essenciais que poderiam funcionar e a alimentação era uma delas. E aí a gente bombou ali, eu ajustei quadro de equipe, alguns ajustes na loja para continuar performando. E aí, cara, minha esposa me chamou de doida. Eu falei, cara, fui estudar um pouco a pandemia. Eu tinha um capital guardado já de outros investimentos que eu tinha. E aí decidi escalar o negócio. Eu sabia, eu sou um cara muito de números, sabia que aquilo me dava de rentabilidade líquida. E aí, enquanto todo mundo estava reclamando da pandemia, eu simplesmente abri 10 lojas em 2 anos. Nossa, é muito bom. Minha esposa, aí com o filho, a pandemia começou em março, o filho nasceu em outubro.
no auge da O pandemia. bicho falou, agora que eu tenho filho, eu vou trabalhar o triplo. Cara, e eu era 3 em 3 meses, era o tempo de terminar a obra, inaugurava, eu já estava olhando um novo imóvel. A gente fez uma expansão muito baseada em base de expansão por números do iFood. Hoje meu negócio é muito dependente da plataforma, 87% do meu faturamento vem do iFood. A gente faz uma média de 35 mil pedidos mês. É muita coisa. Entendeu? É bastante. E aí foi 2 anos assim, que eu só saía de casa, chegava meia-noite, e aquele negócio de domingo a domingo. E aí depois que escalou, aí fui investir na parte administrativa, RH, financeiro. Hoje se roda mais independente da operação. Não depende tanto de mim, né? As coisas acontecem, mas é aquele negócio, igual você falou, a oportunidade é um cavalo é um cavalo selado que passa, cara. Boa. Ou você pula em cima, ou o outro para passar. O outro monta. Alguém vai montar. Alguém vai montar. Entendeu? Exatamente. Então, hoje é igual o povo muito perguntar como que você consegue ter essa performance, como que a iLove tem esse rendimento no iFood hoje. Cara, mas eu investi muito também em consultoria, cara. Muito. Porque o meu negócio crescia muito rápido. E era uma coisa que eu não tinha tanta informação como você tem hoje já. Hoje tem muitos caras bons no mercado. Hoje tem muita gente mas boa. na época que eu comecei a escalar ali em 2020, a gente tinha o Marani, que era do portal Donos de Restaurante. Do Rafael, YouTube, né? Isso, Rafael Silva, mas era uma consultoria bem cara que eu consegui fazer depois. A mentoria do Marani, 1 ano, custava R$37 mil. Era bem puxado. Então, eu fiz já mais pra frente. E tinha poucos caras que tinham algum curso. Aí eu peguei o João Barcelos, que é o embaixador hoje do iFood, bem no começo. O João Barcelos também pegou bem essa época, né? De 2019, 2020. Foi. E aí surfou bastante. Surfou bastante. Então, assim... E, cara, o que eu fico mais impressionado, é igual a gente comentou aqui, você falou... O pessoal não busca conhecimento. Só que eu vou te falar, só desculpa te interromper agora. É interessante só a gente criar um paralelo do que no marketing digital, para quem acompanha, vai saber do que eu estou falando. Muita gente fala, primeira onda foi a onda dos afiliados. Segunda onda, a onda dos lançamentos. A terceira onda, a onda do não sei o que lá. A quarta onda veio não sei o que. O delivery é bem parecido. A gente teve a primeira onda acontecendo, digamos, na pandemia, que foi o caso que o Igor acabou de comentar, que aconteceu tanto com a loja dele, tanto com a loja minha. Eu fui uma loja nova e ele já existia. Ele surfou mais que eu ainda, porque ele estava mais preparado do que eu. Só que a segunda onda está acontecendo agora. Se vocês forem parar para pensar... A segunda onda do delivery acontece exatamente nesse momento de 2025. E literalmente começando em Goiânia, com a volta da 99 agora. Tem poucos dias aí que startou e a gente tem uma previsão aí de chegar ainda esse ano em Goiânia Akita, que é uma gigante do mercado chinês aí. E diz que vai revolucionar. Vai chegar chegando. Vai chegar chegando. Eu gosto muito de falar desse assunto. A 99 já chegou fazendo um barulho muito grande em Goiânia. Foi a cidade que eles decidiram startar novamente. E o primeiro episódio vocês entrevistaram, né? A galera da 99. Foi bem legal. 99. Então, assim, igual você falou, é a segunda ano, é a próxima pandemia aí. Teoricamente, só que em 2025. Sem o sofrimento que foi. Graças a Deus. Porque vai vir a concorrência, né? E aí, na hora que vem a concorrência, todo mundo tem que se movimentar. Né? Então, neste momento é o que está acontecendo. Né? A grande potência do Brasil, chamada iFood, está se movimentando para não perder mercado, mas quem vai chegar forte. Né? Então, quem tiver bem estruturado no delivery, com operações, né, conseguindo atender todos ou focando em um e conseguindo expandir dentro desse eu acho que é um momento real. Primeiro melhor momento foi na pandemia. Sim. O segundo melhor é exatamente agora. E tem muita proposta rolando, tanto para quem já tem restaurante, tanto para quem vai iniciar. As propostas são muito boas. Zerando a taxa ali. Com a aquisição de novos clientes pelas plataformas, eles vão investir pesado em marketing, né? Vocês viram que só está começando. Sim. Então eu acredito que o melhor momento realmente para o cara iniciar um delivery ou para ele alavancar o delivery que ele ainda não tem meio alavancado é agora. Eu acredito que a gente vai surfar muito, tanto a gente que é dono de restaurante, tanto os entregadores também, como o cliente final. A 99, que esse retorno aí tá distribuindo R$99 de cupom para os clientes, né? No primeiro mês de aplicativo. Então, assim, tá muito mais agressivo que o iFood. O iFood dava cupom, se não me engano, de 10, 12. O máximo que você via era 25. Então, eles já estão vindo com um custo de aquisição de cliente
muito grande. Muito. Um investimento que a gente não tinha visto ainda nesse mercado de aplicativo. Entendeu? Então, assim, é o momento para as 3 esferas do negócio. Tanto para o entregador, como para o cliente, como para o dono de restaurante. Então, E como, Will, o que você daria de dicas aí agora falando sobre dicas, para como surfar nessa onda, né? Já que já é a segunda onda do delivery, o que a pessoa tem que ter, né? Porque a gente tem uma comunidade forte aqui em Goiânia de pessoas que seguem, estão lá no nosso grupo de WhatsApp, né? Temos 2 grupos de WhatsApp bem fortes falando sobre isso. Tem um grupo do Sindibase, da Brasel, enfim, então é muita gente, né? Mas se você pudesse dar dicas, assim, o que as pessoas teriam que fazer ou têm que fazer para surfar nessa nova onda que está começando agora, por Goiânia, inclusive. Boa, ótimo. A primeira onda, o que a galera fez muito foi se reinventar no delivery, né? Então começamos com embalagens personalizadas, começaram com experiências únicas no delivery. E a experiência é, por exemplo, os caras começaram a investir em embalagem para gerar um branding e uma diferenciação. E aí tem a experiência dentro desse quesito de operação de produtos novos, produtos únicos. Então a gente viu surgindo muitos nichos que antes não tinha muito. Exemplo, delivery de costela. A gente foi entrevistar agora o Diogo, que tem um delivery de costela aqui em Goiânia, que simplesmente o cara consegue viver daquilo, coisa que antigamente era muito raro você achar um delivery de costela que era bem sucedido. E então acho que a primeira onda veio assim, já a segunda onda... Eu acredito, particularmente, o meu pensamento vai dominar o cara que consegue surfar dentro dos aplicativos, então ele está em todos os aplicativos que vende bem. Você acha que esse é um ponto? Então tem que ser esse é um ponto. Multi-aplicativo. Isso, o cara é omnichannel, ele está em todo lugar. Ele tem o site próprio dele, nunca se esqueça disso. Tem que ter o seu site próprio para você não ficar tão dependente da plataforma. A não ser que você seja gigante igual o Igor, que aí são contratos firmados, são outras paradas que te asseguram que não vai dar merda. Mas agora o pequeno mortal dono de restaurante, ele tem que ter o site próprio dele, a base dele. Agora, outra questão além dele estar em todos os canais, ele precisa fazer uma entrega super rápida. Eu acho que esse é o ponto de virada de 2025 até 2027. Os maiores deliveries que vão surgir nesse tempo, pode anotar, vai ser os deliveries que vão ter uma entrega muito rápida. O que é muito rápido? Até 15 minutos? Vamos lá. Você tem um produto ali, hambúrguer, açaí, pizza e etc. Se você conseguir preparar ele em até 10 minutos e o entregador conseguir num raio de 2 km entregar em até 15 minutos, a gente está falando de 25 minutos de entrega para chegar até a casa do cliente. Se ele conseguir manter essa média para todos os pedidos que saem, irmão, a gente está falando de um delivery muito rápido. Por mais que não 15 minutos está na tua casa. Beleza, isso pode acontecer. Mas entregando em 25 minutos, 30 minutos na casa do cliente, sempre 99% dos pedidos acontecendo nessa frequência, o cara vai se destacar a nível... Teve um caso semana passada que a gente entregou uma marmitinha em 9 minutos. 9 minutos? Daí o cara liga, mas o que é isso? Foi muito rápido. O que é isso? Como assim chama tão rápido, né, galera? Não é comum, mas foi um caso específico. Mas hoje o que eu acho que vai um pouco contra esse tempo de entrega, né? Porque às vezes o entregador sai com 2, 3 pedidos, né? Então, às vezes pode cadenciar um pouco. Mas se a pessoa fizer rápido, vai chegar mais rápido possível. Né? Então, você falou, vamos lá, multiplataformas, tempo de entrega. Tem mais alguma coisa que você vê que vai ser fundamental? Assim? Cara, uma coisa que sempre não dá para deixar de lado é estudar com realmente serenidade, estudar com realmente vontade de fazer a parada acontecer, as estratégias de venda. Então, eu já comentei com vocês agora aqui que, por exemplo, não adianta nada o cara ter uma entrega muito, muito rápida. Ele vai vender um pouco por isso. Mas se ele não atrair o cara pela primeira vez para ele provar o teu lanche pela primeira vez, você não consegue escalar no delivery. O que é esse provar pela primeira vez? O cupom. Ninguém te conhece. Ninguém te conhece, tu é invisível, o cara nunca ouviu falar da tua loja. No máximo, alguém chegou a comentar meio por cima de você. E aí, o que acontece? O cara chega no aplicativo, o que vai fazer ele? Escolher você e não escolher o concorrente. Ou ele vai, por exemplo, no Instagram pesquisar uma hamburgueria, o que ele vai fazer? Escolher você ou o seu concorrente. Então, essa primeira oportunidade, ela pode ser com várias variáveis. E aí o cara tem que estudar. Você que está em casa tem que estudar muito sobre isso. Por exemplo, o que atrai um cliente no primeiro pedido?
que será que é? Principalmente no iFood. Se o cara entra na plataforma, entra na tua loja, pegou tua loja, se ele entrar e o produto não tem foto ou tem foto feia, já esquece, já eliminou na foto. Aí ele entra também, aí de repente o cardápio dele todo bagunçado. Aí, nossa, tem tem refrigerante na primeira categoria, daí na segunda é porção, daí só na quarta tem uma engenharia de cardápio mínima. Não tem nada a ver o cardápio do cara. Não tem complemento direito, e se tem, é um complemento todo atrapalhado. Enfim, o cara tem uma dificuldade para pedir. Já é outra barreira. Eu acho que o principal é a oferta que você dá para o primeiro cliente. Né? E aí você tem que tomar muito cuidado. É por isso que eu falo para estudar. Não é só sair fazendo, copiando os outros. Estuda. Porque cada restaurante tem uma ficha técnica, cada restaurante tem um custo. Se eu coloco taxa grátis, eu sei o buraco que eu estou me enfiando. Então, se você vai colocar, você também tem que saber o buraco que você está se enfiando. Então, cada estratégia é interessante a pessoa analisar para ver se esse custo de aquisição do cliente vai valer a pena ou não. Então, eu acho que o que vai mudar bastante nesses próximos anos, próximos meses agora, é esses 3 pilares. Cara, uma coisa interessante também que, igual você falou, a gente está batendo aqui muito na tecla de conhecimento, e na pandemia o iFood lançou o projeto do iFood Parceiros, que ele não tinha um canal de comunicação entre a plataforma e o restaurante, né? O que se era falado era via e-mail e era tipo um cara de TI falando com o dono de restaurante. Então foi idealizado o projeto do Parceiros, né? Que tem a conta no Instagram, tem o canal no YouTube. E, cara, o que tem de curso de altíssima qualidade dentro do iFood Parceiros. De graça, né? Totalmente de graça. Tudo que você tem dentro do iFood tem curso. Se você quer saber sobre ficha técnica, sobre precificação, sobre foto, sobre as campanhas, tudo que está na plataforma está lá gravado, cursos com os vídeos. As pessoas reclamam que não sabem. Mas eu não sei. E são videoaulas pequenas, uma qualidade muito boa, entendeu? Na hora que você entra lá de um curso falando sobre CMV, o iFood tem 450 mil restaurantes na plataforma, tem 1.200 inscrições. Entendeu? Aí o cara vai lá e paga para aprender o curso, sendo que tá lá a plataforma te ensinando totalmente gratuito. É desleal mesmo. E o cara não busca o mínimo de conhecimento. Eu fico encabulado tanto que é baixo a adesão dos cursos do iFood Decola, sendo que é um conteúdo que eles gastam muito dinheiro para produzir. Tem quase, acho que 28 influencers que fazem parte da Conexão iFood, que fala sobre a plataforma, e os caras não têm coragem nem de seguir o conteúdo grátis. Sim, entendeu? sim. E reclama, aí põe culpa na plataforma, põe culpa no governo, põe culpa em todo mundo, menos dele. A culpa nunca é do empresário, entendeu? Então, assim, nosso ramo ele é difícil, mas se o cara não estudar, fica mais difícil ainda. O mínimo que ele tem que fazer é buscar conhecimento, entendeu? E tem muita coisa gratuita, de graça mesmo, com qualidade na internet, mas muita. Lógico, existe mentorias, existe coisas para quando você vai avançando no processo, mas para tudo que você vai estudar, tem conteúdos bons gratuitos. Eu acho que o que se faz muito sentido no mundo de educação para empresários é que assim, tem conteúdos gratuitos que o cara às vezes tem que dar uma pesquisada a mais, tem que gastar um pouquinho mais de neurônio para achar o conteúdo, mas a partir do momento que ele acha, ele até consegue aprender. Agora, se o cara quer um acompanhamento, alguém falando, olha, faça isso, no teu negócio, faça assim, assim, assado, vai por aqui, não vai por aqui. Aí faz sentido, por exemplo, o cara ir para uma mentoria, para uma consultoria, um acompanhamento. Aí faz muito sentido. E geralmente no começo ele não tem dinheiro, então ele tem que buscar esse conhecimento gratuito. Exatamente. E a partir do momento que o negócio vai escalando, sobrou, começou... Conhecimento, cara, é uma coisa que você nunca pode parar de adquirir. Entendeu? E você nunca perde. E nunca perde. Então, Teve uma vez que eu vi uma definição sobre mentoria, consultoria, que eu achei muito interessante. Estava tentando lembrar qual foi o palestrante que falou isso, mas eu não consegui. Mas ele falou justamente isso que vocês estão falando. Que quando você contrata um mentor, uma mentoria, uma consultoria, você está comprando horas de experiência, de estudo de uma outra pessoa, que ela vai aplicar ao seu negócio, né, ao seu momento ali. Então, você está comprando realmente tudo. Você está acelerando o processo. Exatamente. E para acelerar um processo é caro.
né? Não é que é caro, mas vale a pena. Se você quer realmente acelerar aquele processo, se você está investindo... Acelera delivery. Se você quer acelerar o processo, né? Tem que estar junto com aquelas pessoas ali, com essas pessoas. Porque é isso, né? Porque você está comprando toda a experiência, toda a história que aquela pessoa passou e aí você vai aplicar aquilo ao seu negócio. Mas é aquilo que a gente já falou aqui no mesmo. Hoje as pessoas não querem nem pagar o preço, nem gastar o tempo, muitas vezes. Gastar o tempo é pior, né? Vou gastar uma hora assistindo o podcast, e eles vão falar a mesma coisa. Você já sabe, mas não está aplicando, então não sabe. Né? É isso, né? Tipo assim, eu sei, eu não estou aplicando, então você não sabe, para de falar que sabe. Né? E eu acho que uma outra coisa muito interessante também, que você até falou antes da gente começar o podcast, que você queria falar um pouco sobre, é a questão da comunidade também, de comunidades, né? De participar de comunidades. Você falou já muito de grupos de WhatsApp. Aqui hoje a gente tem uma comunidade muito forte, que é do Sindibares, a Brasel. São mais de 400 associados. E a gente vê, né, Igor, quem participa. Lá, assim, você pergunta, quem sabe, quem vende suporte para televisão de podcast. Em 10 minutos alguém vai mandar, outra pessoa vai mandar. Quem vende MDF para não sei... Tudo que você pergunta lá, o pessoal... Um diferencial que a gente tem porque já é um senso de comunidade, né? E eu acho que isso é impactante. E a Brasel muito tem em todo o estado, né? Tem, cara. E o legal da de Goiás é isso. A gente se ajuda muito. O pessoal que não se enxerga como concorrentes. Tem caras que são um do lado do outro, parede mesmo, e o cara pergunta alguma coisa, o cara do lado indica. Então, assim, é uma coisa para ajudar a categoria mesmo, e não aquela visão que se tem muito. Não, eu vou ajudar o cara que é meu concorrente, vou indicar um fornecedor, deixa aquele cara lá quebrar a cara. E não é bem isso que a gente pensa aqui. E é bem unido realmente essa comunidade da Brasel. Curitiba está encaminhando para isso também. Começou recente essas questões de comunidade lá, mas está indo no sentido bom. A gente tem comunidade só dono de hamburgueria, da Brasel. A gente tem a minha comunidade, por exemplo, que também todo ano eu faço um evento lá em Curitiba chamado Foodiverso. Então é um evento que esse ano vai reunir 300 donos de restaurante. Então é bem legal, a gente fomenta bastante. E eu vejo isso como uma ferramenta poderosíssima, porque foi o que me fez deslanchar em muita coisa. Todas as minhas receitas que eu aprendi a fazer de culinária, de hambúrguer, a maioria foi pegando referência dos network que eu tinha. Isso é fenomenal. Fui perguntando, qual marca que você usa no seu cheddar? Qual blend de hambúrguer você usa? E etc. E fui pegando. Eu não comprei um curso de como fazer hambúrguer. Não precisa disso. Você pega tudo pela internet. Eu sempre falo assim, tem curso de como fazer hambúrguer? Eu até quero fazer, né? Porque tem tanta gente que pede, então vou fazer, vou vender. Mas, cara, pega ali na internet. Não precisa, mas se os outros estão querendo comprar, né? Você tá pedindo tanto pra comprar um curso como fazer hambúrguer, cara, não é difícil. Vamos monetizar esse negócio, né? Não é difícil de fazer, sabe? O que é difícil, gente, o que é difícil mesmo é você ter um negócio que dure. E dure com saúde, né? Um negócio com saúde é um negócio que dá dinheiro. Então, isso é o difícil. Agora, você começa tranquilo, suave. Agora, perdurar e continuar faturando bem, lucrando bem, esse é um desafio. E eu ia te perguntar justamente isso, Will, né? Porque a gente chegou lá na pandemia, você abriu, né? Aí você falou que começou as dificuldades, né? Então, como é que foi essa virada de chave dessas dificuldades e depois já escalando isso para lojas físicas que você tem hoje e tudo mais? Como é que foi essa transição aí do começo para algo que perdurou? O que foi fundamental para isso acontecer? No meu Instagram eu mostro muito antes e depois, muito. É o que me faz viralizar bastante, até a galera conhecer a minha história de antes e depois com a hamburgueria. O que eu vejo, cara, de 2020 para 2025 são 5 anos de caminhada. E nessa caminhada eu tive sócios, já desfiz sociedade, já tive operações Dark Kitchen, cozinha multimarcas, já tive funcionário que me ameaçou de processo trabalhista, já tive funcionário me roubando, nunca, graças a Deus, levei um processo trabalhista até agora, até esse momento, 2025, junho, não sei como vai ser nos próximos meses. O que eu falo sempre pra galera é o quê? Uma certeza você tem na vida, que você vai morrer como empresário, um dia você vai morrer. Então, é uma certeza que todo mundo tem. E a segunda certeza é que você um dia vai tomar um processo trabalhista. Isso é de lei para o empresário. No Brasil, né? Isso no Brasil. Mas, então, as adversidades começaram a vir, cara. E eu não tinha conhecimento de vendas o suficiente para fazer um delivery virar. Foi aí que eu comecei a estudar sobre tráfego pago. Bum!
tráfego pago mudou minha vida, cara, ali nos primeiros meses. Porque aí começou a vir vendas orgânicas. E eu vendia, na época tinha 99 Food em Curitiba. Tinha os aplicativos, eu vendia por lá. Mas aí começou a fraquejar um pouco, eu não sabia mexer no iFood direito, nem nos aplicativos. E aí tive que abraçar o site próprio. No site próprio a venda é gostosa, é legal, uma venda mais limpa. Só que você tem que trazer lead. E para você trazer lead é anúncio, criativo bom, foto boa, um marketing orgânico bem feito. E eu fui aprendendo passo a passo como é que fazia. Acertei o primeiro criativo com uma foto de um combo. A galera vinha pro meu WhatsApp, fazia o pedido. Aí eu testava de novo. Fiz vídeo de comida. Aí, o vídeo de comida converteu mais. Eu falei, vou continuar. E aí, de R$500 por mês foi para R$1.000 por mês de investimento. De R$1.000 foi para R$1.500. De R$1.500 foi para R$2.000. R$2.000 foi para R$4.000. E o resultado vindo, e faturamento cobrindo. Então, foi aí que eu comecei a ver várias alavancas de venda. Essa é uma delas, o tráfego. Aí tem os aplicativos, por exemplo, de delivery. Comecei a estudar o algoritmo do iFood. E aí, cara, 2022 para 2023 ali. Foi onde eu falei, agora que eu já tenho um salão, então eu inaugurei um presencial, comecei a ter uma brisa assim de ter um salão. Eu nunca tive essa vontade de ter um salão, eu era sempre Dark Kitchen. Só que daí começou a vir na minha cabeça, eu preciso atender meu público no salão. E aí vi também que é legal você ter o salão, é mais lucrativo, é mais gostoso, é mais fácil de... Você tem um relacionamento, você começa a ver o cliente, né? Então para quem só tem delivery, ter um salão é um plus que vale muito a pena. Depois que eu abri o salão, também tive o mesmo processo de... As pessoas viram que era uma inauguração, algo novo, pediram muito no primeiro mês. Já nos próximos meses, a demanda baixou muito. Foi aí que eu falei, vou pegar o iFood agora e vou destrinchar. Aí comecei, cara. Aí não parei mais de estudar sobre iFood. Toda a estratégia nova, já aplicava. É foto que eu preciso? Então, já mudo a foto aqui. É combo com Coca-Cola? Já mudo aqui. É cupom para novos clientes? Vou mudar aqui. A precificação tem que aumentar? Já mudava. E assim... O bom das plataformas de delivery é que você ajusta muito rápido, né? Nossa, você não demais. precisa fazer um novo cardápio físico, você não precisa fazer os ajustes. Demais. É você entrar e ajustar. No mesmo tempo dia, real, né? É tempo real, praticamente. No mesmo dia você já colhe o resultado. E aquilo faz efeito, às vezes, muito rápido. Uma coisa, eu tive muito... A gente vende salgadinho também. Eu tinha um combo que era um combo de 40 salgadinhos, mais uma Coca 600. Só que aí o CMV do produto foi subindo e eu não conseguia manter mais a R$ 49,90. Aí, o que eu fiz? Fui lá, tirei a Coca, criei o mesmo combo com R$ 59,90 e deixei só os 40 salgados. E coloquei um pincel da Coca lá, R$ 9,90. Cara, a barreira parece que era o valor dos 50. Aí o cara entra, compra o de 40, põe o pincel da Coca, mas não compra o de R$ 59,90 que o valor é fechado. Como é que pode, né, cara? Eu falei, cara, que comportamento mais louco. O cara tá pagando os 60 do mesmo jeito, só que ele tem que pedir, pôr o pincel, parece que ele não enxerga o valor. Hoje teve um caso lá que eu vi saindo. O cara pediu uma marmitinha de R$22 e 2 Coca 2 litros. Nossa Senhora. Eu não sei se ele pediu errado. Eu nunca tinha visto isso. Foi a primeira vez que aconteceu. Bem anormal. Mas foi interessante. Tá na firma, daí todo mundo quer coca e só ele vai comer uma marmitinha. Foi bem interessante. Cara, e uma coisa também que você pontuou aí naqueles pilares que a gente estava falando é tempo médio de entrega, né? É um dos principais pilares, cara, que a gente tem de diferencial, além desse horário aí de 24 horas nas minhas operações, é o tempo médio de conclusão de pedido. Tanto açaí como salgada, o açaí a gente tem um tempo médio de processar um pedido de 1 minuto e 20. Então o cara imprimiu a comanda. Eu vi lá, é bem rápido. 1 minuto e 20 está pronto para entregar para o entregador. A gente, como já tem uma demanda diária muito grande, a gente já meio que fica ali os pontos. Toda loja minha já é cercada de entregadores da plataforma. Então o tempo médio de conclusão do pedido na minha rede é 16 minutos. Muito rápido. Entendeu? É muito rápido. E isso me gera muita economia em seguintes questões. Igual eu não tenho necessidade de usar um copo térmico. Eu não tenho... A gente usa um plástico selonado como embalagem, não tem necessidade de craft. Então, isso, só a diferença do copo plástico para um copo de isopor, no 35 mil pedidos que eu faço mensal, isso representa uma economia de custo, porque eu sou ágil. Então, o tempo médio para o açaí chegar a derreter é 40 minutos. Eu entrego com 1/3 disso. Total. Entendeu? Então não tem necessidade. Mas a pessoa tem que saber fazer, né, Igor? Não adianta também, eu vou fazer, porque não é. Não, tem muita gente que copia, vai lá e o tempo de cozinha dele só pro açaí sair de dentro é 30 minutos.
Aí não dá, É cara. muito detalhe, né? É que a gente vai muito. aprendendo só quebrando a cabeça. Ou vendo outras pessoas errando pra gente não errar também. Eu acho que isso me fez também amadurecer bastante. O meu hambúrguer, ele evoluiu com o tempo. Por exemplo, eu tinha hambúrguer de 100 gramas, de 80 gramas, de 160 gramas. Aí hoje eu só tenho de 80 gramas e de 160. Já diminuí. Eu tinha 2 opções de pão. Hoje eu só tenho uma. Eu tinha 3 opções de queijo. Hoje eu só tenho uma. Então eu fui quebrando a cabeça porque a eu acho que operação... a simplicidade, né? Também, assim, sempre ser mais fácil a escolha, né? Porque às vezes você entra em alguns iFood, você tem que escolher cada coisa, assim, cada detalhe. A pessoa até cansa, né? Fala assim, não. Ponto de carne, por exemplo, eu não deixo. O cara quer, beleza, coloca na observação, a gente pode avaliar se vai colocar o ponto da carne ou não. Mas fica dando a opção no delivery, eu não faço. No salão, se o cara quiser, obviamente, a gente atende. Eu quero mal passado, só sela lá pra mim e já me manda. Beleza, a gente faz. Essa percepção de cardápio, do cara entender que o cardápio pra plataforma é uma coisa e o cardápio de salão é outra, cara, pro empresário dono de restaurante entender isso é uma coisa... Eu ia falar isso. É uma dificuldade eu acho que é a maior dificuldade do dono de restaurante. Assim, ó, vamos pegar igual o Cateretê, que é um restaurante de vai fazer 29 anos agora. Assim, quando a gente começou o delivery, antes da pandemia... a gente representava 5% do nosso faturamento. Hoje tem dias que bate mais de 50%. Né? Então, tá bem forte hoje em dia. A gente está fazendo não é 35 mil, não, mas estamos chegando em quase 6 mil pedidos. Tá bom. O grupo, né? E quando a gente começou, assim, era uma réplica dos pratos do cardápio pro delivery. Né? Então, assim, eram só... Até é engraçado falar hoje em dia. Eram só pratos de família, para 2, 4, 6 pessoas. Não tinha nem individual. Né? Tinha nem individual. Né? Então, aí quando começou a pandemia, paralisou tudo. Aí que eu fui assumir realmente essa parte de delivery, minha irmã... A gente falou, cara, a gente não tem uma marmita que a gente vende, a gente não tem um prato individual. Nem o salão tinha prato individual. Que é o prato isca, geralmente. É o mais barato. Tal. Hoje é o que mais vende, é prato individual, marmita e tal. Aí, final de semana, bomba os pratos famílias que tinha. Mas o que eu mais vejo dos restaurantes que vão pro delivery é que eles querem replicar a operação deles no delivery. E muitas vezes, se você mudar uma coisinha ali, se você adaptar, você vai vender muito mais. Porque é algoritmo. Algoritmo é por isso. Por exemplo, eu vejo assim, que a cabeça do dono de restaurante, aí se o pessoal estiver me assistindo vai saber quem que eu estou falando, de restaurante por quilo. Eles não se veem vendendo delivery. Porque, como é que eu vou vender delivery se eu sou por quilo? Cara, é mais fácil ainda. O que você tem todo dia ali no seu buffet? Que tem coisa que você repete. Né? Monta três marmitinhas, né? Três pratos fáceis e coloca. Né? E tem vários restaurantes fortes em Goiânia de quilo que não estão no delivery. Que se operasse... E nem comece a operar, senão vai tomar nossa brincadeira. Não, mas eu falo isso pra eles. Eu falo, cara, se você começasse a operar delivery, você ia ter 100 pedidos assim, ó, fácil. Porque você é tão forte. No primeiro dia. Exatamente. Tem marcas aqui que realmente, cara, tem um salão fora do comum. De quilo. Que passa 1.500 pessoas no dia lá e o cara não roda... Não faz delivery. Mas eu brinco que as pessoas que estão com isso aí, eles nem estão precisando. Então, exatamente. Eu também percebo isso. Mas o cara já tá com a vida ganha ali, tá feito. Isso. Pra que eu vou... E o delivery, assim, não é que dá muita dor de cabeça, mas é uma outra operação. Você tem que entender daquilo. Né? Então, assim... Mas, não, pode ser sincero. Dá um pouquinho de dor de cabeça, sim. Mas porque, por exemplo, assim... mas, por exemplo, assim, no salão... dá pra caramba. Eu faço esse paralelo. O salão, você tem muito problema com garçom, por exemplo. O garçom tem que ser vendedor. Aí, se o cara atende mal, o cara já avalia no Google mal, mas tem uma coisa muito legal. Se o cara, por exemplo, pede uma Coca-Cola e essa resolve na hora. Resolve na hora. Agora, se no delivery você faz isso, você tem que mandar outro motoboy. Então, tipo, essa dor de cabeça do delivery, ela realmente tem que ser levada em consideração. Mas nunca pode ser um fator que se o cara tá precisando vender mais, pô... obviamente ele precisa. Tem várias marcas fortes de Goiânia que não tem delivery. Que eu falo, não, vocês não têm porque vocês não estão precisando. Exatamente. Porque se tivesse precisando, daria um jeito e bombaria também, né? Porque são marcas muito relevantes em Goiânia. Não, até porque também, geralmente, para o cara rodar a operação de delivery, ele não precisa pôr mais gente no quadro. Geralmente ele vai usar a mesma estrutura que ele já tem. Ele vai ter o mesmo custo operacional. Poucas, só quando escala mesmo, porque aí você realmente começa a pôr mais funcionários dedicados àquilo e tudo, mas de início, quando o cara abre o delivery, ele roda com a operação que ele já tem. Ele só vai monetizar mais aquilo, né? O salão tem que ter alguém na frente, né? Tem que ter alguém ali para receber o cliente, senão já era.
no super de venda. Mas uma coisa interessante que eu tô vendo agora do cenário é se realmente se concretizar essa guerra do delivery e a gente ter, além do iFood, mais um player muito forte no cenário, a gente tem uma coisa que vai acontecer que vai ser a retomada dos restaurantes. Que é aí que, tipo, o cara que tinha medo do delivery, tinha medo de taxa, ele consegue colocar a loja dele ali sem medo, porque vai pagar uma taxa mínima de, tipo, por exemplo, a 99 tá cobrando quanto? 4,5%? 4,5%? Acho que é isso. Não, você falou o quê? A taxa deles? A taxa de processamento? 3,2. 3,3. Então é muito baixo. É a taxa que você paga na maquininha de cartão, no crédito. Então é realmente muito de brilhar o olho acessível, do restaurante. Eu tô muito feliz com isso. Sinceramente, quando eu recebi as notícias que ia ter tanto investimento assim dos chineses aqui, eu fiquei muito feliz, porque a gente estava no momento, e aí era um ponto polêmico que eu sempre levanto, a gente está no momento onde o iFood ele monopolizou a parada. E o iFood ele beneficiou muita gente, inclusive o meu negócio foi beneficiado por um tempo, foi beneficiado muito pelo iFood, mas também trouxe muita cultura ruim pros restaurantes. Exemplo, a taxa grátis. Antes do iFood não existia esse papo de taxa grátis. Hoje é meio que uma regra do mercado. É regra. Para você vender dentro do iFood, me mostra aí, me manda aí uma marca que não vende com taxa grátis e que não seja um cara exclusivo. Uma rede, né? Então, hoje é muito difícil. E isso, cara, para os dias de 2025, onde a gasolina está cada vez mais cara e os entregadores estão cada vez mais valorizados em dinheiro, cara, é muito custoso uma taxa de entrega grátis. Entende? É muito custoso. E isso é um ponto negativo que eu levanto nas redes sociais para a galera ficar de olho. Eu não falo porque eu odeio o iFood, mas eu falo porque realmente tem que ficar de olho, porque tem muita gente que joga lá e não sabe nem o que está fazendo. Então, outra coisa que eu percebi dentro desse cenário de delivery foi que a monopolização do iFood ela foi benéfica até um tempo e a partir do momento ela começou a prejudicar em vários setores. Exemplo esse que eu dei agora, ou a política de cancelamento e avaliações que está acontecendo, que o cliente cancela lá, o iFood vai dar mais prioridade para o cliente do que para você. O cliente avalia, antigamente tinha como você moderar a avaliação, hoje em dia é que nem Google, você não consegue nem mexer na avaliação, no máximo responder o cara. Mas então tem que fazer uma mediação com o próprio cliente. Então esses processos, cara, é muito interessante de você ver que casou o momento certinho de uma baixa no suporte do iFood para a galera dos restaurantes, para os entregadores. Entregador fazendo greve, parando o Brasil por causa de pagamento de taxa. Então, casou esse momento certinho com a entrada de novos players dentro do cenário. E aí, o que vai acontecer daqui uns meses? Eu já comecei a ver isso lá em Curitiba. Estão oferecendo exclusividade a rodo lá. Olha, vem ser exclusivo do iFood. Anos. 4 anos. E fica uma dica minha, pessoal. Não aceite exclusividade tão fácil, porque o negócio tende a ficar cada vez mais quente. Lá eles estão oferecendo, por exemplo, uma reduçãozinha básica de 1% nas taxas ali. Então são coisas que às vezes não vale a pena você pegar agora, porque agora que o mercado está começando a aquecer. Se você já viveu até aqui sem exclusividade, às vezes compensa você ir analisar os outros players. Agora, se a não ser que seja uma negociação muito boa aí para você entrar. Se você tem exclusividade, tem perguntando pra gente, né? Tenho certeza que o Igor tá sendo bombardeado também, te pergunta, eu saio, eu pago a multa. Cada caso é um caso. Cada caso né? é um Se caso. você já é exclusivo, você tá com um contrato em vigor, tem que olhar muito bem a questão de multa, de não sei o quê, né? Porque o iFood ali sabe, claro, ele sabe amarrar também os contratos e tudo direitinho. Agora, se você não é exclusivo, você vai fechar a exclusividade agora? Então tem que refletir muito sobre isso, né? Ainda mais nesse momento, né? Nesse momento. Cada caso é um caso. Cada marca tem sua realidade, entendeu? E cada um sabe onde aperta o cabo. Eu trouxe esse paralelo do iFood justamente pra gente ter um panorama de como que tá o mercado hoje. Mas é legal também, eu comecei a ouvir muito falar em 2023 também sobre ecossistema. É uma parada que me ganhou, assim, essa palavra ecossistema me ganhou muito, porque daí eu comecei a estudar sobre isso. Vi uma palestra lá em Curitiba sobre isso e comecei a estudar. E ecossistema é uma parada muito legal que os donos de restaurante devem levar em consideração também, que a gente não tá ali só para vender comida. A gente pode vender muito mais coisas. Por exemplo, o porquê não vender um boné da tua empresa no teu cardápio, na tua loja? O porquê não fazer eventos? Não só ficar no delivery, salão, mas fazer eventos, vai para evento. Então, tem um ecossistema de negócio para você não depender só de uma frente. E aí, quando vir, por exemplo, tempos ruins,
A economia está oscilando toda hora. Sim. Toda hora. É taxação, blá, 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 blá. Presidente novo, presidente ruim, presidente novo, presidente... Então, toda hora acontece algum BO. E se o cara tiver dependente só de uma frente, ele toma um tombo lascado. Então, hoje eu falo para a galera ir para o ecossistema, que foi o que eu estou fazendo na minha empresa. Hoje, o meu cenário atual de negócios, eu tenho 22 anos. Nesses últimos 5 anos empreendendo, essa visão foi o que me despertou o meu lado empreendedor raiz mesmo, que foi onde eu consigo ter várias frentes de negócios no mesmo ecossistema. O que é ecossistema? São, por exemplo, um jardim onde tem a planta, aí tem a abelha que vem pegar na planta, e a planta tem a água que chove, enfim, tem toda uma coisa ligando a outra, todo no mesmo jardim. Dá um exemplo prático do que você está fazendo. Um exemplo prático. No seu negócio. Comecei com hamburgueria. Certo. A hamburgueria deu certo, a primeira marca. Certo. E aí comecei a fazer o projeto de multimarcas. Inclusive, em breve vou lançar um cursinho só sobre multimarcas, que a galera pergunta muito. Multimarcas é o futuro do delivery, tá? Daqui 5 anos, você vai ver um monte de multimarcas. Mais um monte. Você vai ver assim, cada esquina tem uma loja ali, multimarcas delivery. O que é esse multimarcas? É uma cozinha ou uma operação que tem várias lojas dentro da mesma cozinha. Várias marcas. E a gente consegue trabalhar públicos diferentes. Exemplo, o Igor ele tem um público de açaí. Às vezes ele tem outro público de açaí, então ele criou 2 lojas de açaí, e aí ele tem um público de salgados, ele vende coxinha também. E aí ele tem outro público que é de frango frito. Então são públicos diferentes, mas na mesma loja. Você consegue ter tanta diversificação de culinárias, que são operações que dá para se rodar no mesmo ambiente, como segmentação do mesmo público. Exato. Hoje a gente roda 10 marcas, entendeu? A gente tem 5 marcas de açaí, 3 de salgado e 2 de frango. E, cara, aí fala, mas é tudo o mesmo público de açaí? Não, cara. Não é. Cada marca tem uma estratégia diferente. E ele nem sabe que tá vindo do mesmo lugar. Cara. E assim, é uma coisa que eu já faço lá já desde 2021, que a gente começou. Quando começou a ampliar a questão de marca, a gente começou a ter multimarcas. Eu comecei primeiro com açaí, depois como implementou o salgado, também a gente fez. E uma coisa que as próprias franquias hoje vêm também adotando, né? Até o Mac hoje... Sim, Habib's, Madeiro. O Mac tem o Mac mesmo, mas tem o Mac frango, tem o Mac sobremesas. Mac Café. Mac Café, 4 marcas que é tudo o Mac. Habib's tem o Habib's Pizza, Habib's Esfirra e o Habib's normal com tudo. Sim. Aí o Madeiro também é a mesma coisa. Tem o Junior Dusk, tem o não sei o que de frango, tem o de restaurante. Vai, então, se os grandes estão vendo isso, por que não nós pequenos também não podemos fazer? O investimento é baixo. O que você precisa para montar mais uma marca dentro da sua cozinha? Às vezes o investimento é 0. Então eu vim fazendo isso também em 2021, comecei esse projeto, coloquei uma marca de açaí. Foi aí que fiz uma sociedade. Deu muito certo o projeto, fiquei 1 ano com essa sociedade, depois eu vendi a minha parte, depois que eu vendi a minha parte, fiquei daí com uma marca de hambúrguer e criei uma marca de hot dog. Essa marca de hot dog, percebeu que são públicos diferentes. Um quer comer hambúrguer e o outro hot dog. Só que eu consigo atender os dois usando a mesma cozinha. A mesma estrutura. Só muda alguns ingredientes ali, tipo a salsicha. Lá em Curitiba a gente chama de vina. Só vina. Não tem salsicha lá não, é vina. E aí a gente consegue... ingredientes a gente consegue compartilhar. Custo fixo a gente compartilha. Aluguel, mão de obra, etc. A gente compartilha também. Motoboy. O mesmo motoboy que entrega o açaí, entrega o hambúrguer. Entende? Então a gente consegue verticalizar bastante. Outra coisa interessante foi que depois de ter dado certo a marca de hot dog e de hambúrguer, eu falei, eu não vou parar por aqui. Aí eu coloquei recentemente, no final do ano passado agora, eu coloquei uma marca de comida brasileira. Aí roda de dia, o público da comida brasileira é forte, no de almoço, noite... A público do hot dog no hambúrguer é muito forte. Eu pago um aluguel, só que eu divido em 3 marcas. Então isso é bem interessante para a galera ver que isso é o futuro realmente do delivery. Eu até abordei a galera da 99 quando a gente foi ali na coletiva de imprensa. Eu falei, cara, o que vocês estão fazendo pelo multimarcas? Vocês estão enxergando isso? Porque isso aqui é o futuro. Ninguém vai querer abrir uma marca só. Ninguém, não vale a pena. A longo prazo. O cara que está há 5 anos com trabalhando... O iFood hoje tá dificultando, né? A pessoa abrir o multimarca. Não, só se ele for exclusivo. Daí eu falei para 99, o que vocês estão fazendo? Porque se vocês virem com uma proposta de, por exemplo, um benefício do cara criar várias marcas dentro do mesmo CNPJ, você já ganhou uma parcela do público que é inteligente. Quem cria multimarcas não é um cara que está começando. Ele já está no nível mais avançado. O cara já tem uma consciência de, opa... Ele tem um mindset diferente já. E aí, isso faz parte do ecossistema. Outra parada que eu comecei a criar nesse meio tempo foi, por exemplo, comecei a criar conteúdo para a internet, comecei a monetizar conteúdo com
cursos, mentorias. Dessas mentorias viraram eventos presenciais. Então tem o Foodiverso, que é um braço meu só de evento presencial. Só esse ano a gente fez um em abril e um em dezembro agora de 2024. E agora vamos fazer um para 300 pessoas. Então a gente consegue verticalizar para frente de restaurantes presencialmente, para frente de restaurantes físicos, para frente de educação. E ainda não para. Eu sou meio louco dessa ideia. Eu não sei o que acontece comigo. Eu tô criando marca de roupa para dono de restaurante. Você é novo, vai vir muita coisa ainda. Se eu tiver filho, então eu tô lascado, rapaz. Você vai ver o tanto que um filho acelera. Daqui a pouco vai ter um podcast também. Então, várias propostas vão surgindo. Cara, existe muita coisa para se monetizar. É um mercado meio sem limite, entendeu? Bom, estamos quase chegando em 1 hora já de podcast. Já não passou, né? Como é que tá aí, o Samuel? Já passou 1 hora já? 1h04, né? Tá bom de ter. Sou tagarela. O Will daqui a pouco tem que pegar um voo também. Mas a vida do homem foi muito instantânea. Mal chegou, já tá voltando. Aí valeu a pena. Fizemos muita coisa em um dia. Bom demais, Will. Mas vamos deixar algum recado final aí, né? Para esse momento, para esse... Né, você já falou bastante de multimarketing, de aproveitar esse momento que é algo fundamental, né? Eu acho que é estudar muito, né? Mas se tem algo que você não falou ainda, que você gostaria de falar para esse pessoal... Seu Instagram da hamburgueria, Galera, primeiramente queria fazer o convite para a galera que quer ir para um evento de networking. Tem um evento aqui do Igor que vai acontecer, ele está prevendo para acontecer em setembro. Isso, acho que 29 e 30, se não me engano. Então acompanha o Igor nas redes sociais. A terceira edição do Acelera Delivery. Eu vou vir aqui no evento dele e ele vai lá no meu evento também em Curitiba. Então você está convidado também para ir lá. O evento do Foodiverso em outubro. Vai acontecer dia 13 e 14 de outubro. Tudo previsto para acontecer nessa época. E vai ser um evento com 300 donos de restaurante, um negócio top. Então, se você tem interesse em obter mais conhecimento, já fica esse primeiro convite. E agradecer a oportunidade aí. Quem quiser seguir nas redes sociais é @foguetewill. Lá eu posiciono todo o meu conhecimento, distribuo para vocês aí muita coisa gratuita também. Você maratona meus reels lá, você fica maluco. Você vai ver tanta coisa que vai sair com a cabeça pilhada, fazendo fumaça. Então é interessante de você acompanhar pessoas assim. Conheci o Igor recentemente, conheci aqui também a galera do Sim de Hotéis, Sim de Bares, da Abrazel. Pô, cara, é muito legal ter esse networking. Fera mesmo. Eu já trouxe o Foguete Will, ó. Eu posto coisa todo dia. Todo dia é um post novo. A gente tá com 153 mil seguidores e a meta é ser o maior influenciador do Brasil de restaurante. Vamos ver se consegue. Tem que ter a meta, né? Tem que ter a meta. Quem que é o maior hoje? Com quantos seguidores? Cara, eu vejo muito cara dinossauro, assim, no ramo de restaurante. Por exemplo, caras que estão fazendo vídeos fazem 8 anos. Acho que o primeiro cara que eu acompanhei, assim, no YouTube foi o Marcelo Politi. O cara é muito forte. Um outro é o Marani também. Esse eu não acompanho, então não consigo falar se tem muita... Mas Politi tá com quanto seguidor? Não sei também, mas passa dos 130 fácil. Mas o YouTube... Você já passou ele, então. O YouTube dele é muito forte. Imagina o cara fazendo vídeo. O canal do YouTube dele é muito fazendo forte. O Instagram ele não é tão... Mas um cara que eu acho que veio disruptivo também, aproveitando, surfando muito, foi o João Barcelos. Surfando na pandemia, no iFood, mérito total dele, é parceiraço. Mas ele vem crescendo exponencialmente. Sim. Você abre o portal do iFood, tá lá a careta dele, entendeu? Ele vai estar lá no Foodiverso também, aí ó, fica a dica. E, cara, a gente tá crescendo bastante, graças a Deus, só agradecer a Deus também pela oportunidade, porque se não fosse eu ter começado a criar conteúdo, eu não teria a metade do network. Ali você é a mesma pessoa ali? Que é isso? Não, é antigo pra caramba. Atualizar a foto, ó. Eu vou ter que atualizar aí. Jogar um minoxidil na cara, vou colocar a barba em tudo aqui. Fica que nem o Igor. Dá um close no Igor. Olha lá a barbona do bicho. Barbona de Gustavo Lima, você tem que... Se tirar a tua barba, você fica um bebezão. Tá doido, não dá não. O cara tem 5 anos que eu uso já e é a maquiagem do homem, como se fala. Se você tirar aqui, é a Maria. Dá não. Will, bom demais. Muito obrigado. Foi uma aula aí. Eu acho bom que sim. Podcast, tava doido pra retomar os podcasts. Muito bacana. Então, é muito bacana. O prazer é meu, Hermes. A gente aprende demais, a gente refresca as ideias, se inspira de novo, porque o nosso dia a dia às vezes é tão corrido, às vezes é tão doído também, né? A gente fica tão dolorido demais. Coisa, mas a hora que a gente escuta, né, histórias como as suas, ainda mais tão 22 anos, e o que você tava fazendo com 22 anos? Cara, eu já empreendia, mas o Igor é meio disruptivo.
competitivo. Eu aprendi aí com telefonia há 10 anos, cara. Eu já tava... já contou Mas essa a maioria da galera não... Sim, 22 anos. Felizmente, ou felizmente também, porque pra mim é bom, concorrência é baixa. Com 30 anos eu vou estar fazendo o quê? Eu tô aposentado, pô. Amém. Então, tipo assim, realmente a concorrência ali com 17 até os 22 é muito baixa. Não tem ninguém empreendendo, não tem ninguém fazendo. Cara, e é aquele negócio, da massa. é onde você tá com o maior gás de vida, cara. Você tem que fazer agora. Porque onde quando você vai ficando mais velho, você tem um baixo risco, né? Tem o quê? Não tem família, não é casado, não tem filho, geralmente não tem casa. mora com os pais, não tem um passarinho pra dar água, tudo que você fizer de receita é pra você mesmo. Então é o momento, cara. E é aquele negócio, você tá mais apto a arriscar, dar certo, errar, tentar de Eu novo. encontrei uma galerinha mais doida que eu. Eu tive um aluno de Santa Catarina, começou com 16 anos, um delivery de frango frito, e conheci recentemente também na Fispal um menino de Minas Gerais, que ele também começou com 16 anos uma hamburgueria. É assim, eu tô vendo essa galera, eles vêm... Buscando a veia empreendedora, comigo. né? Não, eu fico muito maravilhado, porque quando eu comecei... Sempre eu fui o bebezinho de todas as salas que eu entrava. Eu ia num evento do dono do restaurante, era só o barbudo com boné. De hamburguero, mesma coisa, só o barbudo com boné. Todo mundo com 30 anos, 35, 40. Eu era o único carinha novo. E a minha ideia é trazer mais isso. Sim. Principalmente no futuro, é trazer mais os jovens para esse braço. É um sonho que eu tenho de ver a rapaziada aí crescendo. Amanhã cedo eu vou dar uma palestra para ensino médio sobre empreendedorismo. Vou usar muito seu case amanhã. Pô, segue o Foguete Urban. Vou colocar seu Instagram lá pra galera seguir, mas é isso, né? Porque não chega esse tipo de conhecimento, né? Muitas vezes, né? Lá no colégio, lá pra essa galera. Só às vezes os amigos. Um amigo tá fazendo, por exemplo, um dropshipping, daí o outro vai, o que você tá fazendo? Quero aprender também. Então vai aqui. Às vezes isso é legal, mas um conhecimento mesmo ali A única coisa que eu usei, assim, né? Não quero também menosprezar o ensino do ensino médio e tal, mas a única coisa que eu usei mesmo assiduamente foi a regra de 3 para fazer a precificação. De resto, não usa muito. Aqueles três lá, quando você tá estudando, né? Quando é que eu vou usar isso aqui? Tem que aprender, mas onde é que eu vou usar isso aqui um dia na vida, cara? Eu falo muito bem, a gente aprende tudo que não é importante. E o que é importante a gente não aprende. Não inteligência emocional, empreendedorismo, inteligência financeira. Nem o básico, né, cara? Nada, não é, leis. Né? A gente não aprende. O que é importante, praticamente, a gente não aprende. Primeiro, só COI, a gente podia falar um monte de coisa aqui. Mas, Will, brigadão, tá? Muito obrigado por ter vindo aí. Né? Fazer um agradecimento especial antes da gente encerrar, antes que eu esqueça. Depois chega em casa e fica maluco comigo. Agradecer a minha esposa aí que tá em Curitiba. A gente empreende junto hoje. Top. Depois que a gente casou, ela adentrou de cabeça na hamburgueria. Top, e os meus pais também, que sempre estão no apoio, sempre torcendo por mim. Todo lugar que eu vou, eles são sempre na torcida, meus irmãos. Então, vamos mandar um abraço aí pra eles em Curitiba. É isso. E é isso. Obrigado, gente. O prazer é todo meu estar aqui. Bom, e agradecer toda a galera que nos assistiu, deixou os comentários aí. Quem não se inscreveu, né? A gente não falou isso hoje, mas deixa o seu like aí. Inscreva-se no canal, né? O novo canal Acelera Delivery Podcast. Muito importante se ativar o sininho, inscrever no canal, mandar essa curtida. E se curtiu mesmo esse podcast, gente, compartilha com alguém. Manda em grupo. Né? Isso, num grupo de WhatsApp. Posta lá nos stories que você estava assistindo. Isso influencia demais as outras pessoas. Posta que a gente remarca lá. E é muito importante pra gente também, né, a sua colaboração no nosso podcast. E pode sugerir também, né, Igor, nomes pra gente trazer aqui, temas pra gente trazer aqui, é muito importante. Igor, valeu, mais um podcast, né, e vamos que vamos, Acelera Delivery Podcast, deixa seu tchau pra galera aí. Agradecimento aí todo mundo que tá acompanhando aí, e igual eu falei, vamos ajudar aí a crescer, né, o canal do podcast. É aquele negócio, você postar um storyzinho ali, não custa nada e ajuda. Às vezes é uma informação que a gente falou aqui que vai mudar, transformar a vida de uma pessoa. Assim como no passado a gente ouvia, né? Pessoas entendeu? falando. Então, é aquele negócio, a gente dividir conhecimento só agrega na vida das pessoas. Com certeza. Eu acho que a gente está aqui para ajudar e não só olhar para o próprio rabo, né? Como se diz. É isso aí. Obrigado, Valeu, pessoal. galera. Valeu, Obrigado. galera. Acelera. Até a próxima.